Olá, pessoal, tudo bem? Desejo que vocês estejam bem empenhados a assistir às aulas online, nossa nova dinâmica, certo? E também que leiam o livro e façam as atividades, tá bom? Então, hoje nós vamos começar com a Primeira República, Dominação e Resistência. Bom, na Primeira República, nós vamos ter aqui as oligarquias no poder, né? Então, as oligarquias, elas passaram a ter um enorme poder político, né? Na verdade, eram o governo exercido por poucos indivíduos ou famílias poderosas. E havia também, era bem marcante na Primeira República, o coronelismo, que políticos saídos das famílias mais poderosas, né, de cada estado, induziam os eleitores, né, a votar nos candidatos por eles indicados. Então, o coronel, ele conseguiu o voto do eleitor por meio da troca de favores. Como isso acontecia? Bom, eles davam sacola de alimento, remédio, proteção, dinheiro emprestado, emprego, tudo isso em troca de voto, né? Era uma troca de favores, certo? E ao ponto em que eles davam tudo isso, que exigiam o voto, certo? Esse voto, que era controlado pelo coronel, passou a ser chamado de voto de cabresto, certo? Algo também muito presente na Primeira República era a fraude nas eleições. Então, era bastante frequente a falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão de votos de crianças, de defuntos, certo? Então, tudo isso era uma prática comum nas eleições ocorridas na Primeira República. E, assim, os poderosos eles conseguiam, né, se perpetuar no poder. Nós vamos ver aqui um esquema da Primeira República, que era a política dos governadores. Vamos ver aqui, ó, com essa foto, dá para entender como isso acontecia. Então, lá no topo, nós temos o presidente, né? O presidente, ele dava apoio político e financeiro aos estados, aos governadores. Esses davam apoio político e financeiro também aos coronéis, certo? E estes coronéis, eles favoreciam as pessoas com pequenos favores ou simplesmente não perseguiam, e com isso eles conseguiam todos os votos necessários para apoiar os governadores e também os presidentes, né? O presidente. Então, esse esquema de troca também de favores, né? Era o que mantinha as oligarquias no poder. Então, nós vamos ter aqui, depois dessa parte política, algo também interessante, ou melhor, algo interessante, né, que vai ocorrer nesse período, são as indústrias, as primeiras indústrias montadas no Brasil, que ocorreu justamente nesse período da Primeira República. Então, vamos ver os fatores que estimularam a industrialização brasileira. Nós temos a Primeira Guerra, né? Então, os países europeus estavam envolvidos na guerra e eram eles que exportavam produtos para o Brasil. Como estavam envolvidos na guerra, o Brasil, de certa forma, se viu obrigado ou motivado, né, a instalar as primeiras indústrias.
Então, nós vamos ter também outros fatores que estimularam, como, por exemplo, o acúmulo de capitais, né? Capitais nacionais, a disponibilidade de matéria-prima, também a oferta de mão de obra barata, né? E ainda o sistema de transporte ligado aos portos. Então, tudo isso favoreceu a industrialização no país, sendo que São Paulo se tornou o estado mais industrializado, né? Então, as maiores fábricas paulistas foram montadas por fazendeiros do café, né? Como Antônio Álvares Penteado, e por imigrantes como Francisco Matarazzo. Então, os principais ramos industriais da época foram o têxtil e também o alimentício, né? De alimentação. Incluindo, é claro, nesse último, bebidas, né? Nessa indústria alimentícia aí se incluía também as bebidas. Bom, com a chegada das indústrias aconteceu a modernização e o aumento da urbanização, certo? Então as cidades elas foram ganhando redes ferroviárias, comerciais, financeiras, né? E a lógica do crescimento urbano era a seguinte: era empurrar a população pobre para as áreas onde os terrenos eram mais baratos e assim as famílias mais ricas, né, a elite, elas passaram a buscar as áreas mais nobres, certo? No caso de São Paulo, ali a região onde havia chácaras, como a Vila Buarque, Santa Cecília, Campos Elíseos, e lá foram construindo bairros residenciais com mansões luxuosas, né, como Higienópolis, Pacaembu, certo? E foram erguendo as principais ruas, as avenidas, como a Avenida Paulista, certo? Bom, a energia elétrica também aconteceu, a distribuição da energia elétrica por toda a cidade e foi chegando, né, a modernização, de fato, como, por exemplo, o bonde elétrico, né? Tanto a energia elétrica como os transportes, eles impulsionaram a indústria, o comércio, os serviços e também o lazer, como por exemplo, ler à noite, né? Então, só com a energia elétrica isso se tornou possível. E os bondes elétricos, eles ligavam o centro da cidade aos bairros, certo? Bom, também vieram, gente, nessa época para o Brasil os imigrantes, principalmente portugueses, italianos e espanhóis, por dois motivos, né? O principal dele era por serem católicos, e um outro motivo que as autoridades achavam interessante era o fato de serem brancos. Então, eles se preocupavam com o embelezamento da cidade, né, o embelezamento físico e também com o branqueamento da população através da miscigenação, certo? Bom, mas saindo um pouquinho dessa parte, nós vamos ver também que na Primeira República aconteceu movimentos de resistência. Vamos ver aqui um deles que foi a Guerra de Canudos. Então, a Guerra de Canudos, nós vamos citar aqui mais ou menos como estava o cenário do Nordeste na época, né? Nas últimas décadas do século XIX. Então, era um período assim
o Nordeste era muito excluído, né? Sofreu uma exclusão, principalmente do direito ao voto, né? A cidadania política, enfrentava a carestia, o desemprego, o autoritarismo e o descaso, né, dos governantes da República. Então, com a maioria da população, né? E isso contribuiu para que esses movimentos de contestação eles viessem a ocorrer. Então, foi nesse cenário marcado por violência, ainda tínhamos, ou melhor, ainda havia o agravante da seca, né? Então, foi nesse cenário aí de violência, de seca, né? Também de exclusão, em que surgiu, né, um nordestino, o Antônio Conselheiro, né, do Ceará. Ele era um líder religioso, certo? Antônio Vicente Manuel Maciel, ele era da cidade de Quixeramobim, no Ceará. Só que ele saiu de lá abalado por dissabores mesmo na vida pessoal, certo? E ele deixou o Ceará e iniciou sua vida de beato. Então ele andava pelo sertão afora, ele pregava de cidade em cidade e com isso ele promovia, né, mutirões de ajuda. Então esses mutirões eles ajudavam pequenos agricultores, reformavam igrejas, erguiam muros de cemitério e aos poucos ele foi reunindo um grande número de seguidores. Foi quando, em 1893, o conselheiro e sua gente se estabeleceram no sertão baiano, certo? Nas terras de uma antiga fazenda chamada Canudos. Ali eles começaram, né, a construir um povoado que passou a ser chamado de Belo Monte, mas depois ficou conhecido mesmo apenas como Canudos. Os habitantes desse povoado eram sertanejos, pobres, né, pequenos negociantes, tinha também enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e professores, né? E lá em Canudos, Antônio Conselheiro, ele conseguiu montar uma comunidade totalmente autônoma, que tinha suas escolas, não pagavam impostos, e com isso os governantes da República passaram a ver a comunidade com más olhos, né? E eles passam, até a mídia mesmo na época passou a divulgar isso, né? Isso tudo como uma ameaça à República, certo? Então eles diziam que Canudos era um reduto de monarquistas fanáticos e perigosos, certo? E assim foi enviado lá para Canudos as expedições militares, né? E nesses confrontos, Canudos conseguiu vencer 3 expedições através das emboscadas, né? Que era aquela tática que consiste em esperar o inimigo às escondidas para então atacar. E assim Canudos conseguiu vencer 3 expedições, né? A imprensa oficial era a favor da República, né? Então se colocava totalmente contra a organização de Canudos, né? De Antônio Conselheiro. Então o presidente Prudente de Moraes, ele enviou uma nova expedição, só que essa muito bem armada, com um número muito grande de soldados, né? Era em cerca de 6.000 soldados,
armados com dinamites, com balas de canhão, e isso tudo foi o suficiente para arrasar Canudos. Então, em 5 de outubro de 1897, foi o fim da guerra, né, com a derrota total, o massacre de Canudos. E assim terminou a guerra, certo? Sendo que todos morreram, todos os sertanejos, né, morreram e o corpo de Antônio Conselheiro foi decapitado. E tudo isso foi feito, esse massacre, até para que servisse de exemplo, né, para todo o território brasileiro. Mas essas revoltas não parou só aí, né? Nós vamos ter uma outra revolta, né, uma resistência grande que aconteceu em Santa Catarina, né, e Paraná, aliás, numa área contestada entre esses dois estados, que foi a Guerra do Contestado. Se chamou assim justamente por ter ocorrido nessa região que era contestada por Santa Catarina e Paraná. Então, essa revolta aconteceu no começo do século XX, né? Havia já ali, reinava, né, um clima de forte tensão social nessa região de Contestado, porque os coronéis locais, eles expandiam, né? Eles expandiam suas fazendas de gado, também de erva mate, e tomavam dos índios, né? Tomavam as terras dos indígenas e também dos poceiros. Os poceiros, eles eram proprietários pequenos proprietários que ocupavam uma terra inexplorada e eles cultivavam ali por muitos anos e acabavam ganhando o direito, né, de posse sobre essa terra. Então, esses fazendeiros, eles expulsavam índios e também poceiros à força, né? Mas essa tensão aumentou ainda mais quando o presidente Afonso Pena, né, ele decidiu construir uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Esse que aparece aí é o presidente Afonso Pena. E aí ele contratou uma empresa dos Estados Unidos para construir um trecho, né, da estrada de ferro. E, como parte do pagamento, ele cedeu a ela uma faixa de 15 quilômetros de cada lado, né, da ferrovia, certo? Então, a empresa, ela criou uma outra, certo? Essa outra, ela se destinava, se comprometia a colonizar a região com famílias vindas da Europa. Mas, na verdade, o interesse dessa empresa não era bem colonizar, né? Mas explorar a rica floresta nativa, certo? Que havia o pinho, né? Embuia. Então, eles tinham esse interesse. E para isso, eles precisaram expulsar os camponeses daquela área, né? Os sertanejos daquela região. Então, uma vez expulsos, né, de suas terras, os camponeses do contestado, eles passaram a buscar orientação e a seguir o beato José Maria. Eu coloquei aqui monge, mas é o beato, tá, gente? O beato José Maria, que pouco tempo depois conseguiram erguer um povoado na área de Santa Catarina, que era pretendida pelo Paraná. Então, tanto os fazendeiros como a imprensa
do Paraná, eles passaram a dizer que os sertanejos do contestado eram monarquistas, fanáticos, né, inimigos da República. Era praticamente os mesmos argumentos que usaram contra Canudos, né? Então, os camponeses do Planalto Catarinense, eles reagiram à perda de suas terras e também ao desrespeito a seus costumes, às suas tradições. Então, o que acontece? Esse aqui que aparece, gente, é o Beato José Maria, né? O que acontece? O governo do Paraná, ele enviou forças militares lá para a região do contestado, certo? E o monge, né, José Maria, ele morreu, certo? E com isso os sertanejos passaram a dizer que o monge, o beato José Maria, ele ia retornar à terra, certo? Para fazer valer a lei da coroa do céu, né? E o movimento ganhou novos integrantes e o número de vilas santas cresceu. As vilas santas, gente, era o nome que os sertanejos eles davam ao contestado, né? Aos povoados ali da região do contestado. Bom, então houve uma vingança aí contra a empresa de ferrovia. Durante esses confrontos, né, forças militares locais, os sertanejos, eles incendiaram a sede da empresa estadunidense, que havia expulsado de suas terras, né? E diante disso, o presidente Hermes da Fonseca, ele enviou uma expedição muito forte para acabar de vez com o contestado, certo? Então, ele enviou 6.000 soldados armados, com canhões, metralhadoras e tinha até apoio, né, de aviões. Então, assim, com isso, as Vilas Santas elas foram totalmente arrasadas, né? E aí, no ano de 1916, foi o fim, né, do contestado, e os governos de Santa Catarina e do Paraná, eles chegaram a um acordo, né, acertando os limites entre os dois estados. Então, essa foi a Segunda Guerra, né, do período da Primeira República, certo? Em que essas pessoas elas lutavam também por direitos e a República não via isso com bons olhos. Então, tanto Contestado como Canudos foram terrivelmente arrasadas pelas forças, né, da República.